A Ele honra, a Ele glória, a Ele poder para sempre. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de Ti, nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo e alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em Tua avó, Lóide, e em Tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em Ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você pode repetir comigo? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pai das luzes, debaixo da Tua presença, nós nesse momento Te louvamos, Te bendizemos por tudo que vivemos até aqui. Tu estás no controle de tudo. Nos trouxeste a esta noite para que pudéssemos Te adorar. O louvor é para Ti, a adoração é para Ti, mas a palavra, Senhor, é para nós. Então eu Te peço, fala conosco, dai-nos uma direção, Pai, clara daquilo que Tu queres, que possamos sair daqui, Espírito Santo, cheios de uma novidade que só o céu pode produzir. Que não seja algo, Pai, terreno, mas que seja algo sobrenatural. É o que eu Te peço e Te agradeço em o nome de Jesus. Você pode sentar. Se você tem mais de um mês de crente, possivelmente algumas vezes você já ouviu falar do apóstolo Paulo. Na nossa jornada das segundas-feiras aqui na igreja, com Atos 29, no meu primeiro dia aqui, vivendo o Atos 29, que é um momento de estudo, de alinhamento, para quem vai se batizar, para quem é recém-chegado na igreja, alguém citou e disse: é nesse livro que se fala de Paulo, né? Disse, exatamente. E nós, em 3 encontros, eu acredito, não chegamos em Paulo ainda. Segunda-feira a gente chega nele. Falar de Paulo é falar de esperança. Falar de Paulo é falar de alguém que parecido conosco. Um dia esteve distante. Um dia foi até inimigo do Evangelho. Não alguém que o Evangelho era irrelevante para ele. Não, ele era inimigo. E olha que você se autodeclarar inimigo de algo, os sentimentos têm que ser muito fortes. Paulo se autodesignou inimigo do Evangelho. E falar dele é entender que a graça de Deus ela é tão grande, que Ele pega meu passado e lança no mar do esquecimento. E o que eu fui, o que eu fiz, o que eu fazia, não se compara ao plano do que Ele quer, do que Ele é, do que Ele vai fazer através de mim, através de você. Às vezes a gente é questionado, né? Mas fulano era um ladrão e aí parece que agora virou santo. Foi.
Porque santo não quer dizer alguém que não erra mais. Santo quer dizer separado. E nós fomos separados do mundo. Porque antes vivíamos segundo as nossas próprias decisões. Agora o Espírito Santo nos pegou pelo braço. Quem se sente direcionado pelo Senhor aqui? E é lindo, né? Levantar a mão. Quem me direciona? O Senhor. É lindo. É lindo, por exemplo, querer algo e o Senhor dizer: não, isso não é para você. Ou fazer um plano, um projeto, uma perspectiva e o Senhor dizer: não. Não é isso, é diferente. Estar na casa do Senhor, debaixo da vontade dEle, é entender que nem sempre o meu melhor plano se compara aos planos mais básicos de Deus para a minha vida. Nem sempre o teu maior e melhor sonho se compara ao que vai acontecer quando a tua vida estiver na mão dEle. Paulo, ele era centurião. Ele era alguém de importância intelectual, militar, sacerdotal. A posição dele envolvia os 3 poderes. Você sabia disso? Falando de militarismo, ele era alguém importante para o militarismo. Falando de governo, ele era alguém importante para o governo. Falando de religião, ele era alguém importante em sua religião. Mas o grande propósito de Deus para a vida dele é que ele nos apresentasse a importância da graça. É que ele nos apresentasse o que é sofrer por amor a Deus e vencer por amor a Deus. Essa segunda carta de Timóteo, quem estava comigo nas madrugadas, nas orações, viu que uma das cartas que nós lemos, foi 2 Timóteo. Essa carta é uma carta de despedida. Foi a última carta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele já tinha sido julgado uma vez. Estava indo para a segunda instância, vamos colocar dessa forma, né? E na primeira ele meio que se sobressaiu, mas não foi livre. Essa carta, quando Paulo escreve, ele escreve sabendo, o Espírito Santo revelou a ele que era o fim da história. Que triste, né? Ele não tinha sido julgado ainda, mas ele sabia que tudo ia terminar ali. Mas diferente de alguém natural, normal, emocional, ele não manda uma carta de questionamentos, ele manda uma carta de direcionamentos. Porque o cristão tem essa capacidade, nos seus piores momentos, ser fonte de vida para a vida dos outros. É assim ou não é? É assim ou não? Eu sei que é. É assim comigo. Essa carta foi escrita para alguém chamado Timóteo. E quem era Timóteo? Bem, Timóteo era um discípulo de Paulo. Um discípulo que Paulo pessoalmente discipulou. Algumas cartas, inclusive Timóteo participou da escrita delas. Em torno de 5. O que Timóteo se tornou, não foi só um discípulo, sabe? Foi alguém que Paulo podia confiar. Timóteo era perfeito? Não. Mas Timóteo dava conta. Às vezes, em algumas aulas, eu digo muito isso. Se você não teve a graça de nascer inteligente, seja igual a mim, esforçado.
Eu acho lindo, sabe, quando alguém escuta algo, em 2 minutos já sabe de tudo. Eu não sou assim. Por mais que alguém ache que eu sou, eu não sou. Eu preciso ler, reler, eu preciso ver de novo. Tá, tem uma coisa ou outra que eu aprendo um pouco mais rápido do que outra pessoa, mas tem milhões de coisas que para eu aprender eu tenho que fazer 2, 3, 10, 20 vezes. Só que, cá entre nós, hein? Eu só me dou por vencido depois que eu aprendo. Por isso que alguém chega para mim e diz: eu tentei tantas vezes e não consegui fazer isso. Anjo. Aí eu pergunto: quantas vezes foram tantas vezes? Tentei 4 vezes. Quantas vezes? Tu acha que 4 vezes é muito, é? Quando você for chegando em 100, a gente começa a conversar. 4 vezes é só o começo. 4 vezes é o aquecimento. É só para iniciar a história. Se você não teve a dádiva de nascer inteligente, seja esforçado. O que Timóteo era? Esforçado. Timóteo, ele era tão esforçado que havia uma igreja num certo lugar chamado Éfeso, que ela era um lugar complexo, era um lugar de muitas religiões. E quem poderia tomar conta desse lugar tinha que ser uma pessoa esforçada, tinha que ser uma pessoa disposta a sair de casa e só voltar com uma ovelha no braço. E a gente tem falta de um Timóteo, tem ou não tem? Alguém que sai de casa dizendo: hoje eu resgato alguém. Porque vir para um culto maravilhoso como esse é lindo. Veio direto do trabalho, ou estava em casa, ou passou o dia descansando, pode chegar aqui. Eu quero valorizar todos que estão aqui hoje, agradecer a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer algo. Tem alguém que está lá fora agora, perdendo sua vida, perdendo sua salvação, perdendo seu tempo, e que se a gente beber da mesma água que Timóteo tomou, foi a última quinta-feira que ele passou fora da igreja. Porque a gente vai se encher do ímpeto do resgate e vai ao encontro dessa pessoa. Eu acho que o segundo Zoe foi no ano de 2023. Talvez eu esteja enganado. Foi não? 22? Na minha cabeça foi 23, mas foi 22, foi 22. 4 dias antes do Zoe, alguém me diz assim: seu aluno fulano saiu de casa, ninguém sabe onde ele está. Foi? Quem foi lá? A gente não sabe onde ele está. Já ligaram para ele, ele não atende ninguém. Não é possível, vou ligar para ele. Eu liguei para ele, ele me atendeu. Que coisa linda. Você está onde, meu filho? Ele está em casa. Você está com tempo? Ele fez. É o quê? Eu disse: eu estou perguntando: você está com tempo? Está com tempo? Ele: estou. Vou te buscar aí, eu tenho uma parede para pintar. Eu lembrei que tu é forte. Você me ajudaria a pintar uma parede? Ele: ajudaria. Coisa boa. Eu tenho uma mudança também para fazer. Tu me ajudaria em seguida? Ele: ajudaria. O senhor ajuda. Estou indo te pegar agora. Desmarquei 5 coisas que eu tinha para fazer para ir lá. Cheguei na casa dele. Arthur Lundig 2, eu acho, ali. Um apartamento. Quando eu cheguei lá tinha uns 15 biscoitos treloso e um botijão de água de 20 litros. Eu fiquei: é isso aqui. Ele: é meu jantar. Fiz: de hoje? De ontem. Você está vivendo de biscoito, meninos? É.
bora tomar café. Ele disse, mas o senhor não vai pintar uma casa? Eu disse, estou comendo biscoito, tu vai me ajudar como? Isso aí não te sustenta, vamos comer. E a gente comeu, eu sentei na mesa, eu disse, eu vim pintar a tua casa. Ele, como assim? Fiz, porque altar tem que estar pintado, altar tem que ter cor, altar tem que ter posicionamento. Eu vim pintar a tua casa, e a mudança que eu vim fazer é a tua. Só que antes disso vamos ter uma mesa, porque na mesa a gente ajusta. Porque na mesa você diz o que você quer dizer, mas você escuta o que você me permitir falar. E nós sentamos na mesa e começamos. E ele falou tudo que eu tinha para dizer. No final de tudo eu perguntei, você tem pai? Ele disse, tem. Você tem mãe? Se tem. Você honra eles? Ele, honro. Não honra, você foi embora. O dia que você for embora de um emprego, as pessoas não vão te aceitar mais. Você já serviu as Forças Armadas. Se você fosse embora das Forças Armadas sem avisar nada, você seria preso. Agora, duas pessoas que deram a vida por você, você o deixou e foi embora. Eu vim te resgatar, eu vou te levar para casa. Você vai? Eu vou. Vocês vão pegar aquele monte de biscoito treloso e levar agora para a tua casa. Aí fui lá, não tinha nada para levar, tem uma caixa velha. Esse botijão de 20 litros vai levar isso? Pô, não, disse, deixa isso aí que eu não vou pegar isso não. Botamos na sacola, lá vai eu levar o menino para casa. Chegou na casa, a mãe já tinha preparado comida. Todo dia preparava comida para eles voltar. O quarto estava pronto. Eu cheguei no quarto, lá vem a mãe me abraçar. Eu dei um passo para trás e fiz. A ovelha é ele. Aí abraçou ele. Ele pediu perdão a ela. Choraram. Eu fui dando mais um passo, fechei a porta e fui para casa. Eu tenho certeza que ninguém sentiu minha falta nos primeiros 15 minutos. Depois perceberam, me ligaram. Você está onde, senhor? Indo para casa. Mas o senhor não ficou para almoçar? Eu disse, a mesa que eu tinha para ter, eu já tive, foi com ele. Agora a mesa é a senhora, ele, o pai. Isso foi antes do segundo Zoe. Pertinho da ida, o pai me liga. O que é Zoe? Eu fiz. Vida abundante em Deus. O senhor pode levar seu filho? Eu fiz, meu filho. Disse, porque não é o pai que vai buscar a ovelha que está perdida? Ele é seu filho na fé, o senhor pode levar? Ele disse, posso. E ele foi. E nunca mais saiu de casa. Essa é a parte bonita da história. Só que eu abdiquei de 5 compromissos para ir. E tive que pagar por isso depois. Mas eu iria de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Porque para mim foi uma honra representar o pastor que vai buscar a ovelha no deserto. Deixa eu te perguntar de novo, será que não tem nenhuma ovelha hoje que você vai buscá-la e nunca mais ela vai voltar para o deserto? Tem. Eu sinto isso aqui hoje. Eu sinto que o Senhor está te chamando para isso hoje. Eu sinto que foi a última vez que a tua mãe ficou em casa sozinha. Eu sinto que é a última vez que teu pai ficou do jeito que está. Eu sinto isso. Porque você vai se posicionar. Porque você vai beber da mesma água que Timóteo bebeu. E vai ao encontro de quem se perdeu. Paulo sabia que Timóteo tinha esse ímpeto, essa garra. Então, de tantas pessoas que Paulo podia se despedir, a carta de despedida foi para isso.
Olha, Paulo tinha ao redor dele pessoas letradas, especialistas. Muita gente importante começou a seguir Paulo, porque o que Paulo pregava era incrível. A sombra dele curava. Mas Paulo escolheu alguém simples, mas disponível. Entende a ideia de disponível? Simples, mas disponível. Toda a disponibilidade de Timóteo é apresentada inclusive no fato de que Paulo desabafou com ele. No capítulo 1, Paulo diz: todos me abandonaram. No capítulo 2, ele fala de uma pessoa chamada Demas e diz: Demas me abandonou. No capítulo 4, ele diz que todo mundo o abandonou. Vamos lá, um líder, alguém importante, alguém cheio de Deus, estava se sentindo abandonado. Quem aqui já se sentiu abandonado? Só fui eu? Ah, sim. Eu já me senti. Será que tem algum pecado em se sentir abandonado? Deve ser pecado dos outros que nos abandonou, sim ou não? Eu já me senti abandonado por meu pai, inclusive. Meu primeiro dia de aula na escola, eu tinha 6 anos de idade, quando eu botei o primeiro pé na escola na minha vida. Eu entrei tarde na escola. Minha mãe não queria me mandar porque tinha medo dos outros darem em mim, bater em mim. Porque era muito bonito, eu acho. Eu tinha medo. E eu lembro que meu pai botou numa fila, deu as costas e foi embora. Eu disse: oxi, e agora, né? Ele não disse que onde eu ia pegar, ele não disse quem ia me levar, ele não disse nada. Ele pegou, assim, ó, fica aí, viu? E foi-se embora. Eu fiquei assim, e agora? Eu me senti abandonado. Mas era meu pai, ele não me abandonou, ele me deixou no lugar de crescimento, sim ou não? Às vezes o Senhor nos deixa em silêncio, não é que Ele está nos abandonando. Ele quer que a gente cresça. Senhor, por que tu não está falando comigo? Senhor, por que tu não está dando uma solução nesse momento? É porque Ele te preparou para crescer. Depender de Deus é entender que sim, Ele fala conosco, amém? Mas Ele também usa o silêncio para que você dê o próximo passo. Vocês entendem que se um arcanjo aparecesse aqui agora atrás de mim, com as 6 asas abertas, essa notícia se espalhasse em Paulista, amanhã eu teria que quebrar essa parede? Sim ou não? Mas ao invés disso, o Senhor quer usar Bruno, Lucas, Bela, Jean, Gabi, eu. Queria usar Timóteo. E queria que Timóteo aprendesse com Paulo, que às vezes sentia abandono de pessoas, não significa sentir o abandono de Deus. Sentir abandono de pessoas é a oportunidade que Deus está nos dando para que o dom dele se manifeste em nós. Os meus maiores passos de fé foram dados no momento de abandono. Três vezes Paulo diz. Primeiro ele diz: me abandonaram, capítulo 1. Capítulo 2 ele diz: Demas me abandonou, era alguém importante para ele. No 3 ele diz: todo mundo me abandonou. E esse todo mundo que abandonou ele foi numa hora muito específica, hora do julgamento. Na hora do julgamento romano, quem falava era uma espécie de promotor. E o promotor perguntava às pessoas se alguém ali queria opinar sobre a vida daquele homem. Quando perguntou: alguém aqui quer opinar sobre a vida dele? Ninguém levantou a mão.
Já pensou? Paulo não tinha ninguém por ele. Ninguém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu anunciei no domingo, há um pouco mais de um mês e meio atrás, que minha esposa estava doente, eu nunca recebi tanta ligação, tanta mensagem na minha vida. Eu recebi mais mensagem dessa vez do que quando eu disse que meu filho ia nascer. Paulo não tinha ninguém para mandar um WhatsApp para ele. Ninguém foi na cadeia dizer: Paulo, fica tranquilo, a gente está orando por ti. Não, não. Todo mundo ficou com medo. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido. Já tinham matado Tiago. E agora a vez era Paulo. A galera queria matar Paulo. E disseram: olha, quem apoiar Paulo morre também. O que o pessoal fez? Para se proteger, deixou Paulo sozinho. E Paulo diz: todos me abandonaram. Coloca capítulo 4, verso 16 de 2ª carta a Timóteo. Capítulo 4, verso 16 da 2ª carta a Timóteo, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me... Qual a palavra que tem ali? Desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Bota o verso 17. Mas o Senhor, qual a palavra que apareceu ali, pessoal? Assistiu-me. Mas o Senhor fez o quê? Em grego, a palavra assistiu-me é paristeme, que significa: mas o Senhor colocou o suficiente do meu lado. Não é estranho, né? No verso 16 ele diz o quê? Todo mundo me abandonou. Mas no verso 17 ele diz: mas o Senhor colocou o suficiente. Foi uma pessoa que o Senhor colocou do lado de Paulo, sim ou não? Não. Não foi uma pessoa. Foi o que então? Se não foi uma pessoa, o que foi que o Senhor colocou do lado de Paulo? Ele diz: mas o Senhor colocou o suficiente do meu lado e me fortaleceu. Porque na hora da angústia, talvez não se levante um pastor, talvez não se levante uma pastora, talvez não se levante um líder, talvez não se levante um intercessor, talvez não se levante alguém que poderia te ajudar com a palavra, mas fica tranquilo, porque quem vai aparecer é o Senhor, e Ele vai trazer o suficiente para que você possa beber a água e prosseguir. O Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa a nossa própria sorte. Você não foi jogado nessa história abandonado aí com um te vira, não. O Senhor colocou você na história e está do teu lado na história. Você tem valorizado a presença de Deus na tua história? Você tem valorizado que Ele tem te dado condição de continuar? Só que a gente, na condição de ser humano, a gente valoriza o problema. Mas está doendo, mas é difícil, mas o tratamento é impossível, mas o sintoma, mas a reação, mas as pessoas, e Deus precisa ser adorado no meio da nossa tempestade. Deus precisa ser entronizado no meio da nossa tempestade. Mas o Senhor posicionou-se do meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Receber força do Senhor não tem a ver com receber força para eu poder dormir. Sinto em dizer isso. Pastor, eu estou muito fraquinho, não estou conseguindo dormir à noite. Eu vou orar para você dormir essa noite, amém?
Mas a força que o Senhor quer te dar não é para você dormir. A força que o Senhor quer te dar é para que você possa continuar, para que você possa cumprir, para que você possa alcançar, para que você possa chegar. Talvez você não está dormindo porque você não entendeu que quem confia em Deus faz, mesmo quando a dor chega. Veja o que Paulo disse: olha, todo mundo me abandonou, mas o Senhor me fortaleceu e eu preguei. Ele não disse aqui: eu tive uma noite maravilhosa de sono. Como eu disse, eu vou orar para você dormir hoje. Mas antes de orar para que você possa dormir, eu vou orar para você cumprir o seu propósito. Eu vou orar para que você possa dizer: Deus, o que é que tu queres? O que quiseres, eu vou fazer. Eu vou viver. Alguém me convidou para orar na casa da pessoa. Disse: pastor, eu estou vendo coisas aqui na minha casa. Isso faz um tempo já. Uns anos, inclusive. Aí eu cheguei na casa, entrei, tinha uma mesa, comida. Eu já fiquei feliz. Você está vendo o quê? Não estou vendo vultos, eu estou vendo. Como é que está a tua vida de oração? Esse pastor, é quando eu vou orar, dá um sono. Que livro da Bíblia você está lendo? Isso, eu também não leio, eu não entendo. Foi qual a última vez que você foi na igreja? Faz um tempo. Mas que carinho que você teve por mim, me chamou para eu vir aqui. Não, pastor, o carinho é o seu de vir aqui. Se preparou uma mesa, não foi? Foi. Vou comer já já, né? Se é. Sabe o que você está vendo? Teu inimigo, né, pastor? Fiz não. Você estou vendo o que, pastor? O vazio do teu propósito não cumprido. Porque sabe o que eu estou sentindo na tua casa? Nada. Não tem nada nesse tijolo aqui. Não tem nada aqui. Agora o teu propósito não cumprido é uma brecha. O que você está vendo é porque você não está cumprindo o seu propósito. Eu vou orar. E eu espero que você nunca mais veja isso. Mas eu não posso te garantir isso. Porque enquanto essa brecha existir, ou eu vou ter que morar na tua casa, ou tu vai ter que morar na minha. Porque na minha casa isso aí não entra. Porque eu vivo posicionado. Você precisa se posicionar. Talvez ninguém vai querer mais me convidar para ir para sua casa, né? Me convide, por favor. Mas não seria lindo, né? Eu orei, aí um negócio se mexeu. Não foi não. Eu orei, nada se mexeu. E a pessoa parou de ver? Não sei. Porque tem coisa que é o teu posicionamento que vai fechar a brecha. Quem entendeu? Hoje é quinta-feira do clamor. E eu comi mocotó, estou suando. O que você está comendo é um mocotó espiritual. Precisa entender isso. É diferente. É posicionamento. O que Paulo diz a Timóteo no capítulo 4 foi: eu estava sentindo tudo, mas eu estava posicionado. E dentro dessa perspectiva, ele mostra 4 tipos de lembrança. Quantos tipos de lembrança? Quantos tipos de lembrança? Qual o primeiro tipo de lembrança que ele fala? Lembro-me de você nas minhas orações. Verso 3. Capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados,
sirvo com consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Espera aí, qual o primeiro nível de lembrança que Paulo cita na carta para Timóteo? Eu lembro de você em minhas orações. Quem tem certeza aqui que é conhecido por Deus no céu? Você tem certeza disso? Agora, você é conhecido porque Deus te ama ou porque você faz alguma coisa? Fica tranquilo, você é conhecido porque Deus te ama. Nem precisa ficar pensando se você faz alguma coisa não. Não é merecimento não, Ele te ama e pronto. Amém? Glória a Deus. Mas tem algo para ser dito aí. Paulo não disse, olha, já que você é quem você é, eu oro por você. Não, não, Paulo disse, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Quem é de Deus não mente. Negócio de mentira ficou para o outro lado, entendeu? Quem é de Deus não mente. Se Paulo diz que orava por Timóteo de dia e de noite, ele orava por Timóteo que ora? De dia e de noite. Será que Deus precisa da minha oração para conhecer alguém? Não. Mas não tem nenhum ato de amor maior do que orar por alguém. Paulo estava dizendo, olha, se depender de mim, o céu vai ouvir teu nome toda hora. Se depender de mim até eu morrer, todo dia está lá no céu o nome, Timóteo, 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 Timóteo. Eu preciso dizer isso para você hoje, se depender de mim, a família de vocês vai estar sempre ecoando dos céus. Se depender de mim, o teu ministério vai estar sempre ecoando nos céus. Se depender de mim, a tua causa vai estar sempre ecoando nos céus. Você pode se comprometer com isso a partir de hoje? Se depender de você, a tua família vai ser conhecida nos céus. Se depender de você, o teu trabalho vai ser conhecido nos céus. Se depender de você, essa nação vai ser conhecida nos céus. Se depender de você, a sua sala de aula vai ser conhecida nos céus. É necessário que haja posicionamento. É muito fácil se reunir com um amigo de trabalho e falar mal da empresa que você trabalha, dizer que não é boa, que é ruim, que é isso e aquilo. Eu quero ver você de joelho, apresentando o dono da fábrica, o chefe, o inspetor, apresentando a equipe, apresentando quem está te perseguindo ao Senhor. É isso que o céu espera de nós. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele ensinou, olha, Pai nosso que estás nos, santificado seja o vosso, venha a nós o vosso, seja feita a tua, assim na terra como no, o pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas. Até agora foi só Deus, 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 sim? Só que a oração no meio, ela vira, assim como nós perdoamos. É uma ponte, você passa e alguém passa também. Tem empregos que não estão dando certo, porque a ponte está interrompida. Tem bênçãos que não estão acontecendo, porque a ponte está interrompida. Vai ser liberada quando você perdoar. Diante da igreja, diante de Deus, aqui eu estou no altar, o Senhor pode me levar agora. Não tem ninguém nessa terra, ninguém nessa terra, que hoje eu preciso liberar perdão. Talvez tenha alguém que precise pedir perdão, sabe? A gente nem sabe, às vezes erra, machuca alguém, não sabe, né? Agora aqui dentro, tem alguém me engasgando, tem não. Tem uma ponte que eu preciso passar todo dia, entendeu? E para eu passar, eu preciso estar com o coração livre. Eu preciso estar liberto. Hoje é dia de liberdade. Hoje você sai daqui para perdoar.
Hoje você sai daqui para dizer: olha, a dívida foi rasgada. Como é que você pode, hein, estar vivendo na casa com uma pessoa que você não fala? Meus pais eram assim, às vezes brigavam, passavam um mês sem se falar. Ficava mandando um recado: diz a teu pai, diz a tua mãe, diz a teu pai, diz a tua mãe. Eu me trancava no quarto para nem dizer a pai, nem dizer a mãe. Seu telefone é? Aprendi isso. Eu e Cléo nos separamos 12, 13, 14, 15 vezes. E foi, pastor, foi. Desde 2012 que todo ano eu faço uma viagem, passo 4 dias fora. Uma escola. Essa é a nossa separação, 4 dias fora. A gente nunca dormiu separado porque brigou, e a gente brigou e briga. Às vezes. É muito raro, mas acontece. Especialmente quando ela resolve botar o ar-condicionado mais quente. Ó, isso é crime em mais de 200 países. Vou tomar meu lençol, né? Sair, olha. Só Jesus te perdoa. Não, eu vou dormir separado da minha esposa porque ela tá, eu tô com raiva. E se Jesus voltar, eu vou ficar? Vou nada. Eu espero ela pensar e dormir. Olha o bracinho, ó. Olha a perninha, ó. Porque quem ama perdoa, quem ama prossegue, quem ama rasga a cédula da dívida. E dentro da casa que há perdão, o Espírito Santo tem liberdade. Vou dizer de novo para você pegar, porque tua casa é assim. Dentro da casa que tem perdão, o Espírito Santo tem liberdade. Dentro da casa que tem perdão, o inimigo não tem brecha. Dentro da casa que tem perdão, o Espírito Santo tem liberdade e age, milagre acontece. Pessoas são salvas. Pessoas são libertas, pessoas são transformadas. O primeiro nível de lembrança é a oração. Diga comigo, oração. E você se comprometeu a orar e fazer certas pessoas conhecidas no céu. Eu tenho a minha lista, você tem a sua? Eu espero que na sua lista esteja meu nome, porque na minha está a sua família. Você entendeu que eu não garanti que seu nome está, né? Eu não sei se seu nome está, mas a sua família está. Amém? O segundo nível de lembrança, verso 4. Desejando muito te ver, lembro-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Veja que estranho. Desejando muito te ver, lembro-me das tuas lágrimas, para me encher de... Em algum momento, em uma despedida entre Paulo e Timóteo, Timóteo chorou. Sabe o que Paulo estava sentindo? Abandono. Aí o que estava trazendo alegria para ele? O choro de alguém que disse: eu te amo como meu irmão. Tu é meu amigo. Sabe qual é o segundo nível da lembrança? É quando eu tenho pessoas que me lembram que eu sou amado por Deus. É muito bom, sabe, ter alguém que nos lembra que a gente é amado por Deus. Quando a gente é abraçado. Não é maravilhoso? Num culto você receber um abraço de alguém e você entender que aquele abraço foi o Espírito Santo que mandou. Não é lindo quando você recebe uma mensagem aleatória de alguém, entende que olha o amor de Deus para a minha vida através dessa pessoa. Mas é lindo também quando eu recebo uma exortação, uma correção, uma palavra de exortação sobre algo que eu estou fazendo errado. Isso é amor. Porque lá fora não é assim. Lá fora, quando eu recebo uma crítica, é alguém querendo puxar meu tapete. Em escola a gente costuma dizer que só 2 pessoas querem ver a gente melhor do que eles. 2 pessoas. 2 níveis de pessoas que querem nos ver melhor que eles: pai, mamãe e professor.
É muito raro você encontrar com alguém e dizer assim, ó, você está fazendo o que da vida? Não, sou um mega empresário. A pessoa, glória a Deus, né? Na igreja acontece, mas lá fora é difícil. Lá fora a pessoa fica meio, tá, coisa, tem a vaguinha para mim. Pensa como eu fico feliz quando eu encontro com um aluno num lugar espetacular, fazendo uma coisa extraordinária. Você está fazendo o quê? Uou! Eu celebro. Isso é vacina que só professor toma. Pai, mãe e, em último lugar, professor. Igreja é lugar de celebrar a vitória do outro. Hoje uma pessoa mandou um recado para mim. Eu não consigo acessar aqui agora, mas em breve o senhor vai almoçar aqui. Falou de almoço. E falou de apartamento novo. Eu mandei, Deus é bom o tempo todo. Com centenas de milhares de pessoas que essa pessoa conhece, resolveu mandar uma mensagem para mim no apartamento novo. Eu celebro. Eu quero celebrar a tua casa nova, eu quero celebrar teu carro novo, eu quero celebrar teu filho, eu quero celebrar teu neto, eu quero celebrar o teu ministério, eu quero celebrar teu crescimento, eu quero celebrar tuas contas pagas, eu quero celebrar o concurso que você vai passar, mas eu quero te ensinar a celebrar a vitória do outro também. Uma igreja que serve ao Senhor, ela celebra a vitória dos seus irmãos. A gente não lida com inveja aqui. A gente lida com admiração. Você precisa trocar a palavra inveja por admiração. Como esse menino toca bem guitarra. Como é o nome disso? Admiração. Eu queria tocar no lugar dele. Como é o nome disso? Inveja. Porque a admiração valoriza o que o outro tem e deseja fazer também. A inveja não, a inveja quer o do outro. A inveja quer tomar o do outro. E no nosso meio, se havia ou há alguma inveja, ela bateu em retirada desde o louvor que nós cantamos. Porque quem reina aqui é o Senhor Jesus. E onde tem admiração, o Espírito Santo tem liberdade. Onde tem inveja, tem uma brecha para um inimigo. O primeiro nível de lembrança é a oração. O segundo nível é a amizade. E o terceiro? Verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, habitada primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ele citou 3 gerações aqui, ele disse, a avó, que é Loide, a mãe, que é Eunice, e ele. Sabe o que ele está falando? Sabe qual é o terceiro nível de lembrança? Quando no meio da minha guerra, eu lembro o que Deus já fez, então ele, se quiser, pode fazer hoje. De novo, que o que tu viveu com Deus no passado precisa ser combustível para o que tu vai viver com Ele hoje. Terceira porção, de que se você está enfrentando o pior problema da tua vida, o Deus que estava contigo ontem, continua contigo hoje e vai estar contigo amanhã. No meu terceiro nível de lembrança, eu não me permito cair, porque hoje está difícil. Eu continuo, porque eu sei em quem eu tenho crido. É a terceira vez que a palavra câncer entra na minha casa. Quando entrou a primeira vez foi uma tempestade. Quando entrou a segunda vez foi outra tempestade. Quando entrou a terceira vez foi outra tempestade. E eu não sei dizer qual foi a tempestade maior. O que eu sei dizer é que na primeira vez, quando tudo parecia que ia acabar, o Senhor disse, eu estou aqui. Na segunda vez o Senhor disse, eu estou aqui. Nessa terceira vez o Senhor disse, eu estou aqui.
E se Ele está, é suficiente. Porque eu já vivi o extraordinário, e eu creio que eu vou viver de novo. Quantos aqui vão viver o extraordinário? Ah, pastor, eu nunca vivi o extraordinário. Olhe para mim, eu já vivi. Você vai viver também. A gente está pisando no milagre aqui hoje. Você está aqui pela primeira vez nessa igreja faz 4 semanas. Tinha um depósito onde só tinha lixo, móvel velho, rato, barato, coisa estranha. Agora é igreja, isso é um milagre. Isso é um novo começo. Se seres humanos movidos pelo Espírito Santo fizeram isso, imagina o que Deus vai fazer com você, que é templo e morada dele. O terceiro nível de lembrança é quando eu lembro do que Deus fez no passado. E o quarto eu queria que você ficasse de pé para ouvir, porque a gente precisa terminar. É 9h31. Verso 6. Por esse motivo te lembro que despertes o... Não. Por esse motivo te lembro que despertes o dom. O dom, talento é dom. É o que eu sei fazer, é. O dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Um dia eu coloquei a mão sobre a tua cabeça. E quando eu coloquei a mão sobre a tua cabeça, o Senhor me disse que tinha algo para fazer através de você. Tudo que tu vivesse até agora não se compara ao que Deus ainda vai fazer, porque Ele me disse que vai fazer coisas grandes. Por isso eu te peço hoje, desperte. Paulo viu algo que Timóteo nem viu, nem estava vivendo ainda. Paulo viu algo que Timóteo ainda não tinha sentido, mas que para Paulo já era realidade. Quem aqui já recebeu uma promessa no passado e essa promessa não aconteceu ainda? Quem dessas mãos erguidas, a promessa foi ministerial? Se tem alguma mão dessa ainda erguida, eu queria que você viesse aqui na frente. Os pastores que estão presentes aqui, eu queria que viesse aqui na frente. Quem ficou hoje para intercessão, eu queria que viesse aqui na frente também. Vem aqui na frente.